Oi, meus amores, hoje o balaio tá diferente. Curte aí. Oh, meu povo! Para você que é curioso, queria saber quem era a advogata? Olha eu aqui. Vamos às notícias hoje? Sou toda ouvidos. Hoje. Senta, pega o café, ajeita a coluna e prepara o emocional, porque o negócio hoje tá daquele jeito. Congresso, né, de um lado, o STF do outro, governo tentando apagar o incêndio e o Brasil assistindo tudo igual a final de campeonato. E a gata já avisa, aqui a gente comenta política, decisão pública e disputa institucional. Tudo com opinião, ironia e análise crítica, porque democracia também é debate. E hoje o balaio veio pesado. Vamos falar da chamada Lei da Dosimetria, a lei que virou bomba política em Brasília. Vamos falar sobre o que aconteceu? O que aconteceu? Para quem caiu de paraquedas, o Congresso aprovou mudança nas regras da dosimetria penal, traduzindo para o português claro, mudanças na forma como penas podem ser calculadas e aplicadas, especialmente para evitar somas automáticas e desproporcionais. O presidente Lula vetou partes importantes, só que o Congresso foi lá e derrubou o veto presidencial, com a maioria qualificada. Até aí, processo legislativo normal, previsto na Constituição. Nada de extraordinário. Mas aí começou o drama político, porque depois da derrubada do veto, a promulgação não aconteceu dentro do prazo constitucional de 48 horas. E quem acabou promulgando foi o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, ou seja, o Legislativo fez valer uma prerrogativa constitucional dele. E aqui já começa a primeira guerra narrativa. Para a oposição ao governo, isso foi uma demonstração de independência do Congresso. Para governistas, foi uma afronta institucional. E para a internet, virou uma rinha de poderes em HD. Ironia das ironias. O mesmo Congresso, que vive falando em respeito às instituições, agora reclama quando o Congresso usa uma ferramenta que a própria Constituição dá a ele. E sobre a corrida ao STF? Não demorou nem um cafezinho. Partidos da esquerda, como PT, PCdoB, PSOL, até correram para o STF questionando a constitucionalidade da lei. E isso também é normal dentro do sistema brasileiro. Muita gente age como se acionar o Supremo fosse golpe. Não é. A Constituição prevê controle de constitucionalidade. O problema começa quando o debate jurídico vira guerra política permanente. Os críticos da lei dizem: isso pode gerar redução de penas em casos graves. Já os defensores argumentam: o sistema penal brasileiro exagera em penas cumulativas e precisa respeitar proporcionalidade. Percebe a diferença? Aqui existem teses jurídicas reais. Não é simplesmente mocinho versus vilão. Mas a esquerda trata como se o Congresso tivesse acabado de legalizar golpe de Estado. E o fator 8 de janeiro? E agora chegamos no ponto mais explosivo, porque muita gente acredita que a nova interpretação pode impactar condenações relacionadas ao 8 de janeiro de 2023. E aí o debate saiu do jurídico e virou emocional. A direita argumenta que houve penas excessivas em alguns casos, especialmente para réus sem histórico criminal, sem participação violenta individualizada ou que foram enquadrados em crimes de concurso material de forma automática.
Já setores da esquerda entendem que os atos representaram um grave ataque institucional e exigem punição rigorosa. E aqui a gata faz questão de separar uma coisa bem importante: questionar proporcionalidade de pena não significa defender depredação. E defender punição não significa automaticamente defender abuso estatal. Num Estado de direito sério, pena precisa ser individualizada. Esse é o princípio constitucional. O que a lei faz é exatamente isso: trazer um pouco mais de racionalidade para a dosimetria, para a progressão de regime. Nada de anistia geral, nada de impunidade automática. Só freio na sanha punitiva que, convenhamos, o STF aplicou com entusiasmo incomum nesses processos. O STF está no centro de tudo. Agora vamos falar do protagonista permanente da política brasileira, o STF. Porque no Brasil de hoje, quase toda crise termina no Supremo. Lamentavelmente. É orçamento? STF. É rede social? STF. É eleição? STF. É investigação? STF. É conflito político? STF. Daqui a pouco vai ter gente perguntando para o Supremo qual sabor de pizza pode pedir na sexta-feira. E aí surge uma crítica crescente em parte da sociedade, especialmente da direita. O judiciário estaria ocupando espaços que deveriam ser resolvidos politicamente. Essa crítica existe, é pública, é legítima dentro do debate democrático. Por outro lado, defensores da atuação do STF dizem que o Supremo só ocupa esses espaços porque executivo e legislativo frequentemente entram em conflito ou se omitem, infelizmente, né? Ou seja, o problema não é simples e quem vende solução fácil para a crise institucional geralmente está fazendo torcida organizada, né? Não análise. Mas quando o mesmo relator é sorteado para tudo que envolve 8 de janeiro, a percepção de imparcialidade sofre, né? Alexandre de Moraes e a polarização. O que podemos falar sobre isso? É claro, o nome que aparece em praticamente toda a discussão política recente, Alexandre de Moraes, para uns, símbolo de defesa institucional, para outros, símbolo de excesso judicial. E, independentemente do lado político, uma coisa é inegável: ele virou personagem central da República. Fazer o quê, né? O sorteio da relatoria, envolvendo temas ligados ao 8 de janeiro, sempre gera debate público. Especialmente porque existe percepção política forte em torno dessas decisões. Mas atenção, ao discordar de decisão judicial é legítimo. Atacar instituições democraticamente não é. A crítica precisa continuar dentro da legalidade e do debate público responsável. O que a gente vê é o Congresso tentando equilibrar o jogo depois de anos de judicialização pesada. E o governo? Bom, o governo está assistindo de camarote, lamentavelmente. Politicamente, essa crise desgasta o governo, porque passa a imagem de perda de articulação no Congresso e presidencialismo brasileiro, governabilidade. Depende justamente disso, capacidade de negociação parlamentar. A oposição explora o episódio como demonstração de fraqueza política. Já governistas tentam transformar o debate em defesa institucional contra
possíveis flexibilizações penais. E no meio disso tudo, o brasileiro comum continua preocupado com o preço do mercado, segurança, imposto, emprego e custo de vida. O Lula vetou, o Congresso derrubou, o Alcolumbre promulgou. Politicamente, essa crise desgasta o governo, porque passa a imagem de perda de articulação no Congresso. O presidencialismo brasileiro, governabilidade, depende justamente disso, capacidade de negociação parlamentar. A oposição explora o episódio como demonstração de fraqueza política. Já governistas tentam transformar o debate em defesa institucional contra possíveis flexibilizações penais. E no meio disso tudo, o brasileiro comum continua preocupado com o preço do mercado, segurança, imposto, emprego e custo de vida. O Lula vetou, o Congresso derrubou, o Alcolumbre promulgou e o Congresso ficou com cara de quem perdeu o controle do próprio partido no Senado. Clássico. A grande discussão: quem tem a última palavra? Essa talvez seja a pergunta mais importante do vídeo. Quem dá a última palavra numa democracia constitucional? O Congresso? O Executivo? O Supremo? A verdade é que a Constituição brasileira distribui poderes. E exatamente por isso os conflitos acontecem. O problema começa quando cada poder passa a agir como se fosse dono absoluto da verdade. Democracia depende de equilíbrio institucional, freios e contrapesos, controle recíproco, e quando a sociedade perde confiança nesse equilíbrio, a polarização explode. O Congresso está dizendo: aqui quem faz lei é a gente. O STF provavelmente vai dizer se concorda ou não. E o governo está torcendo para o Supremo resolver, né, o problema que ele mesmo criou, ou ao não promulgar, verdade? E enquanto Brasília trava essa guerra jurídica, política, o povo assiste tudo tentando entender quem realmente está defendendo Constituição e quem está realmente apenas defendendo, né, o poder. A lei da dosimetria virou muito mais do que debate técnico. Ela virou o símbolo da disputa sobre limites do STF, força do Congresso, poder do governo e tamanho da polarização brasileira. E a gata fala uma coisa para vocês. Com instituição forte, não é instituição sem crítica. Pelo contrário, democracia madura suporta debate público. O importante é que crítica não vire violência e que autoridade não vire abuso. Porque quando a política vira guerra permanente, quem perde é o país. Agora, me conta aqui nos comentários. Você acha que o Congresso reafirmou sua independência ou o STF vai entender que a lei ultrapassou limites constitucionais? Quero ler vocês. E se inscreva, porque aqui no Balaio da Gata a gente separa espuma de fato. Aqui é no pelo da gata. Miau! Sim, aqui é no pelo da gata. Até a próxima!